Olá, meus amigos, um bom dia a todos, espero que se encontrem bem. Novamente aqui para falar convosco relativamente ao livro que temos vindo a estudar, o livro de Daniel. E chegamos então ao capítulo 6 do livro de Daniel, como tínhamos falado no último vídeo. E no capítulo 6 vemos uma situação relativamente ao profeta Daniel, em que ele é atirado numa cova de leões para ser destruído. Porquê que aconteceu esta situação a Daniel? Daniel, de alguma forma, sobrevive a todo o reinado da Babilónia e acaba por chegar então ao reinado da Medo-Pérsia. Ao chegar ao reinado da Medo-Pérsia, o rei Dario acaba por conhecer Daniel e simpatiza muito com Daniel. Na verdade, ele cria uma afeição por Daniel, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela forma como se comporta. O rei Dario, na verdade, tem um sentimento de amizade, poderíamos dizer, por Daniel. No entanto, este sentimento de amizade não é partilhado pelos outros governantes. Daniel acaba por ser nomeado um dos governantes e o primeiro, provavelmente, do reino de Dario, e os outros governantes que governavam as províncias, porque a Medo-Pérsia acabou por ficar bastante grande, então o rei decidiu repartir as províncias e dar a cada uma um governador, também denominados na Bíblia por sátrapas. E estes príncipes e sátrapas que governavam as outras províncias criaram no seu coração um sentimento de inveja perante a amizade e o carinho com que o rei Dario manifestava com Daniel. E a inveja é um dos piores males que se pode criar, de forma que um dos mandamentos da lei de Deus, se bem se recordam, para aqueles que viram os vídeos sobre os mandamentos, de Êxodo 20, o último mandamento, no versículo 17, diz para não cobiçarmos as coisas dos outros, para não cobiçarmos a mulher dos outros, nem nada que esteja dentro da casa dos outros. De fato, a cobiça, a inveja, é um dos grandes males da sociedade e tem levado à queda de muita gente e também na Bíblia levou à queda de muitas pessoas. Nós podemos dar alguns exemplos, como é o caso de José do Egito, a inveja que os irmãos dele tiveram relativamente ao José do Egito fizeram com que ele fosse vendido como escravo para o Egito e que ele fosse separado da sua família, do seu pai e de forma que do seu pai Jacó, de forma que esta situação não só não provocou a destruição total, porque Deus está sempre no comando e Deus sabe todas as coisas e Deus já tinha previsto esta situação. De qualquer forma, se assim não fosse, José estaria em maus caminhos por causa da inveja que os irmãos tiveram nele. Aliás, a inveja foi um dos sentimentos que levou à queda de muitos anjos do céu, que caíram com Lúcifer, que no seu coração também foi criada esta inveja e teve inveja do próprio Filho de Deus, da posição que ele ocupava, que Jesus ocupava no céu, e invejou o seu poder, invejou o trono ao lado do Pai, e desta forma acabou também por provocar uma rebelião e ser expulso do céu. A inveja, de fato, é um sentimento ruim, um sentimento que nos destrói, que nos corrói, e que Deus então avisa para esta situação, como sendo uma situação que não deve existir no nosso coração. Um outro exemplo que temos na Bíblia é também relativamente ao rei Saul. O rei Saul teve inveja também de Davi, depois de Davi ter morto o gigante. As pessoas diziam: Saul matou a 1000, mas Davi matou a 10.000, e desta forma eles tinham então inveja também. Ele teve também inveja de Davi, e essa inveja que ele teve acabou por o consumir e por levar também à sua destruição. Vamos ver então o que é que aconteceu no capítulo 6 relativamente ao nosso profeta Daniel. Então no capítulo 6 temos o seguinte: pareceu bem, no versículo 1, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um,
aos quais estes sátrapas dessem conta para que o reino não sofresse dano. Reparem que ele repartiu o reino em 120 províncias. Destas 120 províncias do reino, tinha 3 presidentes, e estes 3 presidentes, um deles era Daniel, e eles tinham que dar satisfações a Daniel, estes sátrapas. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Continuando aqui no versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Vamos então parar aqui no versículo 6, no versículo 6, exatamente, em que depois de eles terem criado inveja no seu coração relativamente àquilo que o rei estava a pensar fazer, porque achou realmente uma pessoa especial, Daniel, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa com discernimento, acima de tudo, com sabedoria, e desta forma ele pensava constituir Daniel como chefe de todos, portanto estaria logo a seguir a ele no reino. E os outros não gostavam de Daniel, porque o Daniel era diferente, porque Daniel manifestava uma fé diferente e porque Daniel era justo. Então eles não queriam que Daniel tivesse este poder e arranjaram uma forma de tramarem, digamos que, Daniel. Vamos ver no próximo vídeo o que é que aconteceu então, o que é que eles fizeram para que Daniel pudesse não ter este poder e pudesse ser tramado então. Entretanto, tenham todos um bom dia e vemo-nos novamente amanhã no próximo vídeo.